Que a doce paz de Jesus esteja e continue conosco, agora e sempre. O nosso assunto de hoje, não julgueis. E nós vamos começar relembrando um trecho, um versículo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim: não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vós julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vós. Olha que interessante esse versículo de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. É o versículo do capítulo 5, os itens 12, 13, 12 e 13. Lá da primeira carta. Olha só. Não cabe a mim julgar os de fora, mas cabe a vós julgar os de dentro. Mas cabe a vós julgar os de dentro. Interessante isso, né? Porque existe também um outro versículo muito famoso, em que, lá no Evangelho de Lucas, que está assim: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, vós também serão medidos. E aí nós já ficamos cismados, porque aí fica claro para nós que nós vamos ser julgados do mesmo modo que nós julgarmos. Aí a coisa fica mais direta para nós. No entanto, na cultura do Paulo, quando ele fala não cabe a mim julgar os de fora, ele está dizendo a mesma coisa que está lá no Evangelho de Lucas, a mesma coisa. Não julgueis. Ele diz, não cabe a mim julgar os de fora. Quer dizer, aquilo que está longe de mim, aquilo que não é da minha conta, aquilo que não é do meu entendimento, que não é do meu particular, que não interessa a mim, que não é problema meu, não me cabe julgar. E, no entanto, gente, há milênios, né? Há 20 séculos foram ditas essas palavras, escritas depois, né? Pelo Paulo, nas suas referências, por Lucas. Mateus também fala nessa questão do não julgamento. E é uma coisa que nós fazemos o tempo todo. Nós somos até incitados a fazer isso. Nós somos até constrangidos, muitas vezes, a fazer isso. Ah, mas não seja bobo. A pessoa fez, faça também. Todo mundo julga a gente. Ah, eu também vou julgar. Então não é por aí. Então, por isso, é importante nós pegarmos alguma coisa mais aprofundada, como é o caso que eu acho da cultura de Paulo de Tarso, quando ele diz, não cabe a mim julgar os de fora, mas cabe a vós. Ele não está falando nem dele. Ele está dizendo, eu não quero julgar ninguém de fora de mim, longe de mim, aquilo que não me está afeito, aquilo que não é da minha realidade, ou do meu dia a dia, aquilo que não me diz respeito. Não cabe a mim. Ele se dava, em primeiro lugar, essa referência, né? Não cabe a mim julgar os de fora, mas cabe a vós julgar os de dentro. De dentro de quê? Da sua casa, do seu círculo de amizades, ou de intimidade, melhor dizendo, né? Aquilo que realmente é da sua conta, aquilo que realmente tem a ver com você. Aí sim nós podemos julgar. Mas julgar para quê? Para uma simples análise e tirarmos proveito e aprendizado dessa análise. Porque quando nós julgamos o de fora, nós não vemos a realidade. Nós vemos aquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar. Isso, gente, é muito interessante, porque há pessoas, infelizmente, aliás, a maioria de nós, que não enxergam muito bem o mundo em torno. Não tem muita noção do que está acontecendo no mundo. Porque ela vê tudo com a sua capacidade de apreensão, com a sua capacidade de compreensão. Então, se a pessoa não quer muito, não é muito dada a pensar, muito dada a crescer, a evoluir,
ela vai julgar as pessoas e o mundo em torno com a capacidade que ela tem. Ou seja, de uma maneira mais superficial e muitas vezes até mais maldosa, não é? Então nós vemos, por exemplo, pessoas às vezes, hoje mesmo eu deparei, não, graças a Deus eu não estava na situação, mas uma amiga me contou de uma cena horrorosa que ela passou com uma vizinha por conta do negócio de vaga assim na porta, sabe? Essas coisas assim que fáceis de resolver, né? Sabendo ceder, sabendo organizar o pensamento, o sentimento, mas nós não temos esse hábito, a gente vai pela pressa, né? Pelo dia a dia corrido, pelos problemas que nós temos e projetamos esses problemas, essas dificuldades no mundo em torno, ao invés de jogarmos paz, de emanarmos paz. Na prece que o Zezinho fez, ele falou pedindo paz, né? E nós devemos ser construtores de paz. O que é isso? É muito diferente de nós orarmos, oh meu Deus, me dê paz. Deus não vai nos dar paz. Não que Ele não tenha capacidade, que Ele é tudo de melhor e tudo é possível, né? Para Deus. No entanto, isso não está nas leis de Deus, porque nós é que temos que construir esse mundo. Não era o que nós fizemos. Como que nós chegamos aqui? Esse caos. Nós estamos vivendo um caos, né? No momento atual. E é no mundo todo. Aqui nós ainda estamos um pouquinho de tranquilidade, muito relativa, mas nem tanto como em outros recantos do planeta. E tudo isso é culpa de quê? Minha? É sua? Não, não é de ninguém. É de todos? Sim, é de todos. É de todos. Por quê? Por causa das nossas emanações, por causa dos nossos pensamentos, por causa dos nossos sentimentos, que são ruins, que não são depurados, porque a gente acredita falsamente, né, que o que eu penso é só da minha conta. Eu posso pensar e intimamente fazer o que eu quiser, desejar o que eu quiser desejar. E não é bem assim. Nós devemos ser livres na medida que nós sabemos usar a nossa liberdade. E não usar a nossa liberdade para fazer o que nós quisermos. Porque isso é prejudicial nem tanto para os outros. Porque muitas vezes nós estamos muito bem obrigados, aparentemente, né? Somos relativamente justos, relativamente honestos, pagamos as nossas contas, né? Cumprimentamos as pessoas, somos educados por causa desse permisso social que nos constrange a sermos mais amenos, mais corretos e mais civilizados. Mas a verdadeira civilidade não se trata de uma casca, de uma superficialidade e somente de aparência, mas trata-se principalmente de intimidade. A intimidade do ser, aquele altarítico que você falou, né? Você falou no altarítico, né? Foi. Acho que sim. Mas enfim. Paulo de Tarso, mais uma vez referindo-nos a Paulo de Tarso, ele também falava que nós devemos ter um altar íntimo, que o altar de pedra ele tem um valor relativo. O altar de pedra, a casa, é um valor relativo, sim, porque reúne as pessoas, congrega, agrega, ensina, enfim, é necessário. Mas o principal é o que cada um traz no seu altar íntimo, aquela construção pessoal. Então, a soma disso tudo, dentro de um templo, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Nem precisaria do altar de pedra, mas do altar íntimo de cada criatura. Eu não posso construir o altar para o meu irmão, por mais que eu ame para o filho, para o marido, para o familiar, para o ente querido. Isso não é possível. É construção pessoal e intransferível, como a paz. Como qualquer construção de valor, que são aquelas construções que nós vamos levar vidas afora. Não é só dessa vida, para todas as vidas nós vamos levar o que nós tivermos construído intimamente em nós. Por isso é importante que nós façamos boas construções. Tenhamos os esforços de focarmos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que a nossa mente, de fato, possa crescer e sermos construtores de paz,
de saúde, de alegria, de compreensão, de felicidade e de tudo aquilo de que nós necessitamos para vivermos melhor, num mundo melhor. Porque não adianta nós exigirmos paz, registrarmos o boletim de ocorrência, pormos câmeras para todo lado, nas nossas casas, nas nossas ruas, né? Tanto que hoje não tem nada mais que aconteça numa rua que não tenha alguma câmera que esteja focalizando, não é verdade? Depois, olhamos nas câmeras, foi fulano, ou aquela pessoa foi identificada, ou preso, etc. Mas isso diminuiu a criminalidade? Diminuiu a maldade? Não. O que diminui tudo isso? É a construção íntima de cada um. E, sobretudo, o espírito fraternal. Ora, se eu fico sempre julgando o outro, desconfiando do outro, jogando, emanando sobre qualquer pessoa que passa ou que se aproxima de nós, como se ele fosse um malfeitor, se nós estamos todo o tempo alertas, ok, a insegurança é grande, tudo, mas é preciso nós confiarmos em nós também, porque aquilo que nos acontece não deixa de ser nossa construção também. Vocês percebem que existem pessoas, concordam comigo, existem pessoas que são dadas a acidentes, seja de carro, seja do próprio corpo físico, de quedas e coisa do tipo. Há pessoas que fazem isso, independente, lógico, da fragilidade ou da idade, de doenças. São pessoas que desde a mais tenra idade têm tendência a determinados acidentes, a determinados incidentes, a provocar, a receber, a ser vítima de. Então nós somos ou não somos responsáveis por nós mesmos? Somos. Somos os primeiros responsáveis por nós. Daí a importância de não ficarmos julgando que os outros são os tais os responsáveis. Tanto assim, nós de certa forma, indireta, mas não deixa de ser um julgamento, que é uma transferência de responsabilidade, que muitas vezes, quando nós estamos passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, nós culpamos o mundo, o governo, as pessoas à nossa volta, e qualquer pessoa que olhar diferente é tipo assim, o que você está olhando? O que foi? O que aconteceu? O que você tem com isso? A pessoa nem falou nada. Então, o que significa isso? Significa que a pessoa está propensa a brigar, a transferir aquela dor que ela está para o outro. Já que eu estou tão infeliz, essa seria a fala, né? Já que eu estou tão infeliz, estou tendo tantos problemas, eu vou também infelicitar o mundo um pouco mais. Daí, as guerras, as desuniões, as separações, os divórcios, as brigas, as inimizades, a separatividade. Porque nós não nos sentimos, muitas vezes, e isso é muito difícil de acontecer entre nós ainda, nós não nos sentimos partes do outro. Nós não nos sentimos unidos aos outros. Somos unidos demais, grudados aos filhos, ao marido, ao pai, à mãe, a um grupo determinado, né? Um grupo afim, aí a gente vira aquele grude, é como se fosse um só. Nós somos um, né? Mas assim, agora, o que é isso? Isso não deixa de ser egoísmo. E os outros? É uma boa pergunta sempre que nós fazemos isso. E os outros? Né? Então, por que é que nós não transferimos um pouco de paz, de alegria, de boa conversa, de sentimentos bons? Eu não preciso conversar com a pessoa, mas eu posso desejar o bem dela. Todo mundo que passar por mim, seja na rua, seja no trânsito, onde for, eu posso e devo desejar o bem daquela pessoa. Sabe por quê? Não é porque eu sou boa, não. É porque aquela pessoa não será um malfeitor para mim. Com certeza ele não me fará nenhum mal, porque eu estou sempre desejando o bem para os outros, para qualquer pessoa. Mesmo aquelas pessoas que são mais infelizes, que nos roubam, que nos dão prejuízo, e aí já entra na prática do perdão, da desculpa, do entendimento. Por que é que o meu irmão precisou, né, sentiu necessidade de me roubar? Ninguém precisa, naturalmente, ninguém precisa disso.
mas a situação muitas vezes provoca, não é? A pessoa aquilo, constrange a pessoa aquilo. E dada a nossa mediana evolução, nós caímos. Então, se eu, por exemplo, nunca caí numa coisa dessa, de roubar ou coisa do tipo, uma coisa grave, é porque eu tive uma vida relativamente tranquila e com pais tranquilos e que davam exemplo e que faziam de tudo e que nos educaram muito bem, e a gente se esforçou para seguir aquele caminho. Então é mais fácil. Agora, há pessoas que são deserdadas da sorte, que ficam assim, que a vida para elas só oferece restos. Não estou aqui justificando o crime, gente, pelo amor de Deus, nenhum tipo de malandragem, não é isso. Eu estou dizendo para nós termos compaixão, para nós termos piedade. Porque se nós quisermos, ou se nós não quisermos, vão acontecer ainda muitas coisas ruins no mundo do jeito que está. Ainda vai acontecer muita coisa, muita tragédia, muita coisa ruim. Então não é melhor nós entendermos os porquês daquilo que está próximo de nós e buscarmos a união com todos, o perdão, a compreensão. E não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. Educarmos corretamente os nossos filhos, educarmos corretamente aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, caso sejam pessoas com alguma limitação, por exemplo, né? Estejam sob os nossos cuidados, ou sob a nossa guarda. Então, assim, é muito importante que nós nos responsabilizemos pelo ato de julgar o mundo e os outros. Por quê? Com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Isso significa que quando eu julgo o outro, eu desci no patamar dele. Quando eu analiso demais, com maldade, querendo diminuir o outro, eu estou me diminuindo na minha dignidade humana. Percebem isso? É diferente, né? Então não é, não vou julgar porque é pecado julgar. Não, é porque eu estou me diminuindo. Quando eu fico com muita malícia, com muita ironia, com muita impiedade, isso é típico, então, de um espírito pouco avantajado, pouco evoluído. E nós queremos ser melhores. Todos nós viemos fazer isso no mundo. Nós viemos nos tornar melhores. Trouxemos uma bagagem, mais ou menos, né, com algumas limitações, com algumas dificuldades, com alguns vícios, com alguns problemas, que precisamos, cada um a seu turno, olhar para dentro, fazer uma autoanálise, um auto-julgamento, com piedade também. Com piedade, com amor, com senso de justiça na medida do possível, de acordo com a compreensão de cada um, para que nós não percamos a nossa jornada evolutiva, essa etapa tão importante que nós estamos vivendo aqui atualmente. Então, nós devemos, sim, pensando melhor, agradecer a Deus a oportunidade santa e bendita de estarmos aqui, agora, reunidos em nome de Jesus. É uma oportunidade única, que dificilmente, nos milênios transcorridos, nós vamos ter outra semelhante. Né? Porque ou a gente vai ser muito rebaixado numa próxima, de acordo com o nível que nós não conseguimos atingir, né? Ou vamos, de alguma forma, evoluir de fato, vivendo de uma maneira mais plena, mais justa, mais humana, melhor. E não vamos deixar os nossos irmãos que ainda não alcançaram um patamar mediano, que é o nosso caso, deixá-los para trás, através da piedade, através da bondade, da humildade, da fraternidade, de que todos somos necessitados. Assim como existem pessoas que precisam da nossa ajuda, nós também precisamos da ajuda daqueles que já estão mais envolvidos, mais evoluídos, que já estão mais à nossa frente. O Emmanuel tem uma lição dele, no livro Vinha de Luz, em que ele fala assim, olha, ele faz um raciocínio interessante, falando assim da visão que nós temos, ou que se tem do mundo, né? Então ele diz assim,
para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a fogas. É a lenda dos esquimós, né? Eles, claro, acredito até que hoje nem tanto, né? Mas é uma lenda e muitos realmente devem acreditar nisso. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Está tudo legal, se tiver caça, se tiver comida, está tudo certo, né? Para o homem de religião sectária, né? A glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Então são os meus, é o meu time, é o meu grupo, são os meus queridos, né? Os que pensam como eu. Então esses, eu penso que esses vão ser todos salvos, né? E tal. Por exemplo. E ele diz, para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Aí ele diz, transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior. Olha só, as situações externas serão retratadas no teu campo, no teu plano interior. O que significa isso? Que tudo que está fora de mim está dentro de mim. Tudo que está dentro de mim está fora de mim. São princípios milenares de sabedoria egípcia, por exemplo, né? Que a gente encontra por aí e que o Emmanuel nos diz aqui que é isso mesmo, que tudo que está fora de mim está dentro de mim. A gente reflete o mundo exterior. Então, por isso, nós temos a preocupação de construir um mundo melhor, uma vida mais justa, mais humana, mais solidária, mais cordata, mais fraterna, mais unidos uns aos outros. Unido não é grudado, não, fisicamente. Pode ser também. Pode ser, mas não é isso, né? Unido no sentido da união verdadeira, da prestação de serviços, da solidariedade, da fraternidade, da alegria de estar juntos, de aprender juntos, de crescer juntos e de ninguém deixar ninguém para trás, né? Então, o que eu sei, o que eu posso fazer de melhor que eu faça, não só para mim e para os meus mais próximos, mas para todos aqueles que estiverem, termos ter a oportunidade, por exemplo, não é? Então, ele diz que, segundo o material de reflexão, que é a polis da consciência, se perseverares na cólera, todas as coisas em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, olha, isso aqui é o principal para mim, olha só. Se duvidas de ti próprio, quem confiará em ti? Vocês não acham? Gente, até no plano físico. Vocês já viram umas pessoas, por exemplo, que elas acham que são horrorosas. Elas acabam ficando horrorosas mesmo, ficam feionas, né? É uma coisa, parece tola, mas é por quê? Porque a pessoa não acredita em si, em nenhum aspecto. Então ela se acha péssima, não tem qualidade, coitadinha de mim. Ela se vitimiza. E isso ao invés de parecer uma humildade, que é o que desejo, é um orgulho. É um orgulho. Ela não aceita, na verdade, a situação em que ela está. Ao invés de se promover, de crescer, de virar o jogo e fazer diferente, ela continua massificando, choramingando, reclamando. O tempo, por exemplo, que se perde com reclamação é impressionante, não é? Chegar numa roda e começar a reclamar, o outro também reclama, quando vê aquele clima ruim, todo mundo deprimido, todo mundo chateado, todo mundo vendo e acreditando que é infeliz e que não tem nada, coitadinho de nós, não somos os infelizes. Ao passo que o otimismo, a alegria, eles já detonam alguma coisa boa em nós, inclusive hormônios mesmo, né? No nosso corpo físico, no nosso cérebro, na nossa mente, e faz com que nós tenhamos melhor ânimo. É necessário, gente, de tudo que eu acho muito importante, um resumão, se nós pudéssemos fazer, é necessário que nós tenhamos a consciência que nós temos
uma parcela divina dentro de nós. E nós não somos assim tão coisinha ruim, não. Nós temos valor por nós mesmos. Nós somos filhos de Deus. Diz lá, hoje a nossa referência principal aqui é Paulo de Tarso, né? Diz Paulo de Tarso que nós somos filhos de Deus. Todos os seres humanos, aliás, todos os seres criados, né? Nós somos filhos de Deus. Sujeitos às mesmas, todos, as mesmas oportunidades de elevação, de crescimento, de emancipação espiritual. Todo mundo tem essa capacidade. Uns, evidentemente, têm mais força, ou já caminharam mais, então conseguem ir mais rápido. Mas todos que se esforçarem e que buscarem, como o nosso amigo ali, que eu citei de referência também, falou, quem busca, acha, quem pede, recebe. Aquele que bate, a porta se lhe abrirá. Não é isso? Então é importantíssimo que nós busquemos isso, busquemos esse altar íntimo em nós. Não é no pai, na mãe. Eu não posso clarear o meu caminho com a luz dos meus pais, por exemplo, que foram pessoas iluminadas e que são pessoas iluminadas. Eles não existem por aí, né? Na espiritualidade, mas existem. Como nunca, brilham por lá. Então eu não posso, sabe, seguir o facho de luz deles, ou de um mestre, ou do próprio Cristo. Lógico que nós pegamos uma carona com todos eles. Isso é bom que nós façamos. Mas que eu não esqueça de acender a minha própria luz. Eu não esqueça de me iluminar. E de iluminar, se possível, alguns que estejam perdidos, mais perdidos do que eu, por exemplo. Não é? Isso é possível. Isso é possível. De nós nos darmos as mãos, de nós nos unirmos, de nós nos aproximarmos e buscarmos isso. Mas, sobretudo, cada um ter essa visão de que tem o potencial, que tem a semente, que precisa que essa semente seja germinada, que ela brote, que ela dê frutos. E aí nós vamos nos tornando seres de luz, até chegarmos um dia a espíritos de pura luz. Não é isso? E aí esse corpão aqui já não vai nem ser necessário mais. Né? Nós não vamos precisar disso mais. Por enquanto precisamos, né? Inclusive para cuidar da nossa saúde e ajudar materialmente o mundo a ser um pouquinho melhor, né? Então, o que nós queríamos falar é sobre isso mesmo. Então, ao invés de nós focarmos nos outros, e quando nós dizemos focar nesse sentido de julgamento, é uma coisa mais negativa, né? Geralmente, nós focalizamos nas coisas negativas, os defeitos, as falhas, as defecções, os crimes, etc, etc. Isso não quer dizer que sejamos cegos, que não devamos ver, enxergar. Faz parte da nossa consciência do mundo. Porém, que isso não seja mais importante do que as minhas próprias atitudes. Ou seja, eu vou interpor ou sobrepor às atitudes muita coisa negativa que tem, e também tem muita coisa boa, porque tem muita gente boa. Então vamos nos espelhar no que tem de positivo no mundo e não esquecer de acender a nossa própria luz, nosso pequeno facho de luz, que cresce dia a dia na medida que nós nos esforçamos e que desejamos. Existe na nossa mente um lado muito inconsciente, um lado automático, coisas que nós automatizamos por milênios. Nós que sabemos que vivemos muitas vidas, né? Esse lado, ele fica como se fosse um submundo. E muitas vezes, quando nós não nos preocupamos com esse Deus interno, com esse altar íntimo, com essa capacidade que todos temos, quando nós não sabemos ou não queremos nem saber disso, o que acontece é que a gente fica, nós não andamos para trás, né, pelo espírito retrogrado, mas nós paramos. Há pessoas, há espíritos, há pessoas mesmo, né, que ficam séculos na mesma posição. A lei do progresso é uma das leis de Deus. É uma das leis de Deus. A lei do progresso. Então é uma lei. O progresso é todo mundo vai progredir. Mas só que com passadas diferentes e ritmos diferentes, de acordo com o esforço de cada um.
é imprescindível que nos esforcemos pelo bem, pelo nosso bem, no sentido da auto-iluminação. E é imprescindível que pensemos nos outros como irmãos nossos, como herdeiros de Deus como nós, e co-herdeiros do Cristo. São palavras de Paulo de Tarso. Nós somos filhos de Deus e, portanto, dizia ele, seus herdeiros. E somos todos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. E somos co-herdeiros, juntos todos somos co-herdeiros, e somos irmãos do próprio Cristo. Ou seja, nós temos a origem semelhante, gente. Todos fomos criados, lá no Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Todo mundo. Todos nós, humanos, fomos criados simples e ignorantes. E depois fomos crescendo, fomos sofrendo, fomos batalhando, fomos buscando. E à medida que nós nos tornamos buscadores da verdade, buscadores da justiça, buscadores do bem, buscadores de um mundo melhor, buscadores dessa autoiluminação, nós crescemos com toda certeza. Daí a importância de a gente falar nisso e pensar nisso, insistentemente. Meu Deus, falaram aí que nós temos um altar íntimo, vamos ver. Será? Será. Falaram aí que a gente tem um Deus interno. Será? Sim. Temos um Deus interno, no sentido que temos uma centelha divina. Nós somos filhos. Ele deixou em nós essa semente de luz, para que nós seguíssemos, né, os passos de iluminação, de evolução, de conquistas superiores. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada a todos. Que a doce paz de Jesus nos ilumine cada vez mais e tenhamos essa consciência de focarmos em nós e acendermos a nossa própria luz. Vamos com Deus, que Jesus nos acompanhe.